E a minha primeira namorada, pessoal, sério, eu pedia pra Deus, eu quero uma namorada. Todo bolo de aniversário eu falava, Deus, dá uma namorada. E nada, nunca acontecia. Até chegava quase assim. Teve uma vez que a gente até falou com o pastor e tal, assim, pediu a bênção, aí depois a gente olhou um pra cara do outro. Não, a gente é muito amigo. A gente era tão amigo que tipo, não era pra namorar, tipo, a gente era muito amigo, né? E a gente, eu e ela, falou assim, não é, né? Então não deu certo, e aí foi andando e foi uma coisa interessante que eu desde até os 12 anos na minha igreja, eu era uma pessoa muito tímida. Não, você não faz ideia do que eu era tímido. Eu era extremamente tímido, eu não conseguia conversar com uma menina, eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar na frente das pessoas, tipo hoje, né? E eu era muito tímido, pra você ter ideia. Um dia, eu acho que eu tinha 11 anos, a minha mãe falou assim, Joel, atende o telefone. Eu tinha vergonha de falar no telefone com alguém. E aí a minha mãe falou assim, fala, atende o telefone. Eu falei, não mãe, não quero. Atende o telefone. Eu fui xixi na calça. De medo, né? Então eu era muito tímido, né? Depois dos 12 anos que eu me converti lá no acampamento, que eu comecei a me soltar um pouco assim. E eu comecei então com 16 anos a fazer muita amizade. E sabe, eu fiz muitos, você não faz ideia, muitos amigos, né? Eu acho que às vezes no Facebook aparece a quantidade de amigos que você tem, né? Eu não lembro, mas acho que o meu passou de 2.000 amigos, né? E eu tenho muitos amigos mesmo, eu tenho facilidade fazer amigos. Mas por quê? Porque como eu não conseguia namorar com ninguém, eu ficava amigo, entendeu? Eu ia fazer amizade. Eu era amigo de muita gente, mas ninguém queria namorar comigo, mas eu era amigo de muita gente, né? E principalmente eu aprendi a conversar com as mulheres, né? Na minha época de colegial, eu tinha mais amigas do que amigos. Eu conseguia conversar com elas assim, de uma forma que elas conseguiam me entender e eu conseguia entender elas, né? Eu não era aquele brucutuzão, sabe aqueles cara brucutuzão assim que sabe, lá na igreja tem uns caras assim, eles vão sair pro shopping e eles chamam um táxi. Os meninos entram e deixam as meninas pra fora, sabe? Eles são tão brucutu, não tá nem aí, não sabe lidar, não sabe cuidar das meninas assim, tipo, ter carinho assim. E uma coisa que eu acho que as meninas precisam de carinho, assim, os homens, vocês precisam aprender a tratar elas como mulheres, né? Não trata que nem homem, já que eu vou jogar bola, né? Então, assim, eu aprendi isso, então, assim, eu queria aprender, porque eu queria namorar alguém, então, tipo, eu comecei a entender a cabeça das mulheres, então, eu lidava bem com as mulheres, mas ninguém nunca queria namorar comigo. A minha primeira namorada, não quero falar de todos os namorados, minha esposa pode aparecer aí, mas eu só vou falar de 3 pra ficar brincadeira. Mas assim, a primeira namorada que eu tive durou, meu namoro durou 3 semanas, né? Também era uma amiga, muito amiga minha, né? E assim, a gente tava andando junto, conversando junto e tinha uma química, né? E aí a química, quando a gente fica do lado, a química, sei lá, né, sabe, dá um arrepio, tal, assim, rola um suor. E eu era muito estranho nesse sentido, porque, sabe, eu não sei se alguém já sentiu isso, suar só a metade do corpo. Ninguém nunca sentiu isso, né? Tá? Eu sou muito bizarro, cara, sério. Quando eu rolava a química, suava só metade, cara. Ficava certinho, assim. Era muito estranho, cara. Um dia eu vou passar no neuro pra ver por que isso acontecia, né? Mas aí a gente, foi tudo direitinho, sabe? A gente conversou, a gente orou, a gente falou assim, puxa, vamos começar a namorar com o intuito de casar, vamos se conhecer. A gente foi até o pastor, a gente orou com o pastor, a gente começou o namoro. E, sabe, com muita santidade, com muito temor, mas chegou uma hora que a gente olhou para a cara do outro e falou assim, não é, a gente
não é para namorar. E eu acredito que o namoro, ele é, na verdade, um meio de você conhecer a pessoa para você poder casar com ela. Você não namora por namorar, você não namora por esporte. Tipo, tem gente que namora por esporte. Quanto você namorou essa semana? 3, né? Você não namora por esporte, você namora... Você tem que entender que o namoro cristão, ele tem o intuito de você casar. Tudo bem, eu tenho 15 anos, tenho 16, vou começar a namorar agora, beleza, mas olha, pode durar uns 15 anos o casamento, até você, o namoro, até você conseguir casar. Mas eu penso assim, que quando a gente namora pra casar. A gente não namora pra dar uns beijinhos, né? Tem gente que namora pra dar uns beijinhos, né? Mas não, sabe? E eu e essa menina, a gente descobriu que não era, a gente orou para terminar, a gente reconversou com o pastor, explicou a nossa posição e a gente terminou, né? Mas isso foi com 23 anos, a minha primeira namorada, eu tinha 23 anos, pessoal. Por isso eu tenho muito amigo. Tenho amigo pra caramba, né? Então assim... E depois disso, passou um tempão, até, sei lá, acho que uns 25 anos, fui ter uma outra namorada, aí essa namorada era coreana, né? Namora coreano, não é bravo, mano, eu não peito, coreano é bravo. Principalmente as mulheres, cara, as mulheres são muito bravas. Mas a minha namorada não era, e a gente namorou também, e eu era extremamente apaixonado por ela, né? Mas assim, também não deu certo, ela foi morar nos Estados Unidos e não deu certo. Daí eu pensei assim, puxa, e agora, né? Acho que estou indo para o Amazonas, né? Em 2001 eu fui para o Amazonas, e eu pensei, puxa, agora ferrou, né? Só foi namorar com um jacaré, né? Pegar uma anaconda, sei lá, né? E aí eu pensei assim agora, né? Mas eu estava tão focado nas missões que eu deixei isso meio de lado, né? Eu fiquei meio assim, despreocupado com o namoro nessa época, que eu estava indo para as missões, eu estava indo morar no Amazonas, a minha vida virou uma loucura, e eram as viagens missionárias, eram muitas atividades lá, e eu não tinha tempo muito para concentrar nessa área de namoro, né? Então eu cheguei no Amazonas, eu tinha 26 anos. Aí com 26, até os 28, eu não estava pensando nada em namoro, né? Até estava compartilhando ontem à noite, lá em Manaus, eu ajudava nas igrejas quando eu estava na cidade. E chegou uma menina, né, da igreja presbiteriana de Manaus, e ela queria que eu fosse numa reunião de oração com ela. Eu não queria ir, porque eu estava achando que essa menina estava querendo outras intenções, né? E aí assim, eu ficava assim agora, né? Tipo, eu não quero ir. Mas ela falou assim, não, vamos lá orar, vamos orar com a gente. No final, tá bom, vai, vamos orar, vai. Eu vou uma vez e acaba essa história, né? E aí eu fui orar, e aí depois ela falou assim, depois da oração ela falou assim, eu queria conversar com você. Eu já falei assim, a gente é só amigo, né? A gente é só amigo, né? Vamos manter a nossa conversa no só amigo. Ela falou, não. Jesus! Já era, né? Daí ela falou, não. Daí ela falou assim, eu vou contar uma coisa pra você. Ela falou assim, Deus... Ó a profetada. Deus falou pra mim que você vai casar comigo. Eu ainda até pensei, será que ela é rica? Mas não era, né? Pô, você tá batendo palma, fala sério. Aí o que aconteceu? Aí ela falou assim, olha só a infelicidade desse infeliz chamado Joel. A minha mulher falou assim, Deus revelou para ela que ela ia casar com um cara missionário dentro do barco hospitalar, tocando violão, música do João Alexandre. O infeliz do Joel estava no barco, tocando violão, música do João Alexandre. Meu, sério. Ela falou, é esse, né? E aí assim... Então assim, eu tenho uma posição teológica em relação às profecias. Não vou falar para vocês que o intuito não é esse, mas assim,
se você quiser uma hora conversar comigo, eu tenho uma posição em relação às profecias, né? Mas assim, essa foi uma profetada, uma profeta com uma profecia com chapuletada, né? Uma profetada. E eu falei para ela, minha irmã, não tem nada a ver, né? Na verdade eu falei assim, pena que ele revelou só para você, né? E aí eu falei para ela, não tem nada a ver. Mas assim, essa foi uma experiência próxima do que as pessoas. E depois eu descobri que tinha várias solteiras em Manaus que queriam namorar comigo, né? E eu falei, fofinho! Vem que eu te passo nela! Mas eu acho que tinha lá em Manaus tinha muita solteira em desespero, né? Então assim, elas olhavam o japonês bonzinho e tal, assim, dentista, e acho que elas queriam, né? Mas o que eu ia falar? Aí em Manaus assim, passou um tempo, daí um pastor que morava em São Gabriel da Cachoeira, que era um lugar assim na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia, eram mais ou menos 1.000 quilômetros de distância via rio, né? E ele me chamou para trabalhar lá naquele lugar. E aí eu fui morar então mais longe, fui morar com os índios mesmo, em 2003. Em 2003 fui morar com os índios. Aí eu falei, agora sim, agora só tem jacaré para casar o índio, né? Aí eu pensei comigo, às vezes eu vinha para São Paulo e ficava pensando assim, puxa, será que alguém de São Paulo vai querer casar comigo? Mas eu estava morando lá em São Gabriel da Cachoeira, e aí nunca aparecia. Aí esse missionário Cuida um pouquinho, eu vou procurar que eu trabalhei com ele lá em São Gabriel, pastor Kim, ele falou assim, quantos anos você tem? Eu tinha 28 anos para 29. Ele falou assim, isso é um absurdo, você precisa casar, né? Isso é um absurdo, na cultura coreana, um cara com 28 anos já tinha que estar casado, né? E aí eu falei assim, e agora, né? Como que faz? Ele entrou em desespero e falou assim, Joel, eu vou viajar para a Coreia amanhã, eu vou dar palestra em 8 igrejas, a menor igreja tem 10 mil membros, eu vou levar a sua foto, eu vou colocar que você é um missionário, gosta de criança, toca instrumento e tal, e começou a toma banho regularmente. Aí o que aconteceu? Depois que esse pastor rodou as igrejas, e cada final de pregação ele botava a minha foto, ele pegou das melhores, deu uma enxugada e tal. E aí começou, 3 coreanas começaram a escrever pra mim, né? E eu lembro que elas perguntavam, como que você faz, o que você está fazendo e tal, né? Eu só fazia uma pergunta, quanto que você tem na conta bancária? Brincadeira, né? Então, inclusive esse pastor ele falou assim, Joel, o que você quer na sua esposa? Eu falei, pastor, eu sou humilde, eu só quero 3 coisas. Ela seja bonita, rica, a gente está fazendo em várias pessoas. Né? Aí ele dava risada, né? Mas assim, aí tinha uma coreana que estava me escrevendo mais seriamente. E ela mandou a foto para mim. Jesus! A Débora me salvou de uma boa, né? E a Débora olhou a foto da menina e falou, nossa! Né? Aí nessa época, era uma época muito legal, porque eu estava fazendo uma campanha de Bíblias. Porque eu estava ensinando as crianças a ler a Bíblia, as crianças e os adolescentes, e eu estava vendo que a palavra de Deus transformava as pessoas. Quando a gente estudava a palavra, as crianças estavam sendo transformadas. E eu pedi para Deus que eu queria trazer 2.000 Bíblias para São Gabriel da Cachoeira em um ano. 2.000 Bíblias. Aí eu falei assim, vou colocar esse propósito para Deus, e comecei a orar. E aí a Débora, ela me escreveu, né? Porque nessa campanha de Bíblia, muitos amigos meus começaram a enviar as Bíblias para São Gabriel. E aí a Débora me escreveu, falando assim, Joel, meu nome é Débora, eu queria mandar umas Bíblias para você. Aí eu achei interessante, né? Ela era filha de um pastor, e aí amiga da minha amiga que estudava na mesma faculdade, da odontologia da USP. Daí ela me escreveu, aí por curiosidade eu escrevi assim, falei, você fala inglês? Ela falou, falo.
já era 2004. Daí eu falei assim, você não quer vir aqui para São Gabriel? Eu vou ter uma equipe eu tinha uma equipe de 27 americanos vindo, e eu só tinha eu para traduzir. Aí eu falei com o líder da missão São Gabriel, ó, eu preciso trazer uma equipe de tradutores. Aí ele falou, tá bom, então seleciona e a gente traz eles. Eram 5 tradutores, né? Meus amigos da Metodista Livre, e a Débora estava no meio. Aí o que aconteceu foi que com 27 americanos, não ia caber no barco para a gente ir até as aldeias. Então esse pastor chegou para mim e falou assim, Joel, cancela 4, traz só 1, porque senão a gente não vai caber no barco para a gente viajar para as aldeias. Aí eu tinha 5 tradutores e eu tinha que escolher 1. Aí eu falei assim, bom, vamos orar, né? Vamos depender de Deus, do Espírito Santo, e vamos tentar ver quem vai vir, quem não vai vir. Aí eu pedi para Deus me ensinou. Ele me ensinou assim, essa tem namorada, essa está casada, essa está casada, essa está casada, essa está solteira. Ah, Jesus, obrigado, aleluia, aleluia, né? E Deus revelou para mim quem era para mim, era a Débora, né? E aí, então eu estava esperando a Débora vir, a gente deu um jeito de arranjar passagem para ela vir, tudo assim. E aí quando ela veio sozinha, sabe? Era a primeira vez, os outros já tinham vindo alguma vez, o dela era a primeira vez. E para vir para São Gabriel não era tão simples, porque você tinha que ir até Manaus, aí em Manaus você pegava um aviãozinho bem pequenininho, que cabia 15, 20 pessoas, e aí você vinha para São Gabriel da Cachoeira, e nem sempre tinha vaga nesse avião. E quando a Débora chegou em Manaus, eu falei, ei, cheguei, agora vai para o outro aeroporto e pega o outro avião. Aí quando ela chegou lá no outro aeroporto, ela estava nas últimas vagas. Mas aí a Polícia Federal chegou porque ia ter alguma coisa para fazer em São Gabriel da Cachoeira, e tiraram ela a vaga dela e entrou a Polícia Militar. E ela teve que ficar 3 dias esperando o próximo voo. Nossa, eu pensei comigo, nossa, a mulher é muito corajosa, né? E sorte que o primo dela era um pastor que estava cuidando da igreja Holidays lá de Manaus. E aí ela pôde ficar na casa desse pastor Haroldo, que é primo dela. E eu já estava admirando a Débora, puxa, ela vem assim, tem que ficar lá, eu já estava com o maior peso no coração. A equipe americana já estava em São Gabriel da Cachoeira, eu precisava traduzir todo mundo, né? E aí o que aconteceu é que ela chegou depois de 3 dias, né? Ela chegou, e aí a gente começou a nossa viagem missionária com esses gringos. E os gringos, imagina, tinha 2 pessoas para traduzir 27 pessoas, e ainda tinha que fazer atendimento odontológico. Ela era estudante do 5º ano de odontologia, e aí o que aconteceu é que quando tinha um consultório e tinha o trabalho de crianças, quando eu estava atendendo, ela estava traduzindo. Aí depois a gente revezava, ela atendia e eu traduzia, né? Então a gente praticamente na primeira semana, duas, assim, quase que a gente não se falou, porque a gente só se cruzava para um vir traduzir, outro ir para a odontologia. Mas nessa equipe tinha uma médica chamada Nani, que é oftalmologista, e ela conhecia a Débora e ela me conhecia, porque a sobrinha da Nani estuda com a Débora. E por causa das missões e da igreja coreana, a doutora Nani me conhecia. E aí a doutora Nani, ela começou a fazer um meio de campo entre nós. Joel, olha a Débora, ela é bonita, né? Olha só, dedicada, filha de pastor. Aí ela chegava para a Débora, olha o Joel, né? Coitado, sem chance nenhuma para casar. E aí então, mas depois que ela começou a falar, que eu comecei a abrir os meus olhos, né? Eu lembro que eu tinha feito uma lista de como eu queria minha esposa, detalhadamente. Porque um dia me falaram o seguinte, quanto mais específica é a sua oração, mais específica é a sua resposta. Joga isso fora, tá? Mas em todo caso eu fiz a lista, eu queria... É que ela fica brava que dentro da lista tinha uns negócios que ela não gostava, né? Porque não tinha coisas dela, né, lá. Mas eu queria, sabe, o principal do que eu pedi para Deus, assim, o item principal que eu pedi para Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero namorar e casar com uma pessoa que me inspire a buscar a Deus.
Sabe, uma mulher que eu olhe para ela e eu tenha vontade de louvar o Senhor, tenha vontade de buscar mais de Deus. Essa é o item principal do que eu queria na minha esposa. Outro era, queria que ela jogasse tênis, a Débora não joga. Queria que ela pescasse, não pesca, né? Tênis até que ela joga, na minha cabeça. Né? Mas assim... Então outras qualidades não tinha, mas a essencial que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero casar com alguém que sempre que eu olho para ela eu tenho a vontade de buscar o Senhor. E aí eu olhei para Débora e falei, puxa, ela tinha uma dedicação, assim, uma devoção tão forte, um amor tão grande para Deus que aquilo me constrangia e me fazia querer mais de Deus. E eu comecei a ver isso nela, né? Aí a gente pegou o barco e foi para as aldeias. Quando a gente foi para as aldeias, o tempo era maior, tinha 3 dias para chegar na aldeia, né? Então assim, nesses 3 dias não tinha nada para fazer. Aí os gringos, a gente cansava de falar inglês, e aí eu e a Débora a gente ia conversar um com o outro, né? E eu não lembro, eu tinha levado uma foto do pai dela, uma coisa assim, que eu levei para ela ver, ela, nossa, tal, né? E a gente começou a conversar, e nas nossas conversas era muito legal, sabe? Eu sentia assim nas nossas conversas uma proximidade muito grande. Até aí eu comecei então a olhar para ela com outros olhos. Oi. E eu comecei a achar que era uma possibilidade legal, uma pessoa muito legal para poder... Começou a rodar na minha cabeça a possibilidade de eu namorar ela, de eu casar com ela. E a viagem passou nas aldeias, a gente atendeu lá, voltamos. E aí quando a gente voltou eu falei assim, cara, é ela. Eu preciso fazer alguma coisa para falar para ela que eu quero namorar ela, que eu quero casar com ela. Mas como eu sou muito palhaço, se eu falar para ela que quer namorar comigo, ela vai dar tanta risada, que ela não vai acreditar. Então eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Lá em São Gabriel da Cachoeira, como tem muito garimpo lá, tinha um cara da minha igreja, um presbítero lá da igreja indígena, mas ele não era índio, ele era um nordestino que tinha ido morar lá. Ele tinha uma casa de anel de ouro e ele aprendeu a fabricar joias. E aí eu falei assim, vou lá e vou comprar um anel de ouro. Peguei todo o meu sustento, depois daquilo eu ia ficar sem dinheiro, sério. Eu ia ficar sem dinheiro, eu peguei toda a minha grana, que era tipo 50 reais, cadê? Eu acho que tinha custado uns 250 reais, e era toda a minha grana que eu tinha para passar o mês. E eu fui lá e falei pro cara assim, eu quero comprar um anel, né? E aí eu tava com vergonha de falar pro cara, porque senão eu iria perguntar pra quê, né? Aí eu fui falar com a filha dele, eu falei, Pri, vem aqui, me ajuda. Quero comprar um anel, né? Aí ela deu uma risadinha. Né? Eu falei, beleza. Então aí eu comprei um anel de 250 reais. Na verdade era 280, mas eles fizeram um desconto pra mim que eu era missionário. Aí eu paguei 250. Botei ela numa caixinha bem bonitinha e falei assim, no último dia eu vou falar. E aí chegou o último dia lá de São Gabriel da Cachoeira, deu 14 dias. E aí eu fui, sabe, teve uma festinha porque os gringos iam embora, então a gente cortou um bolo pra eles e tal, assim. E eu louco pra acabar logo, pra eu poder falar, né, com a Débora. E aí demorou, porque acabou o bolo e a gente tava numa sala, eu tava falando com a Débora. Mas assim, os gringos não queriam sair de lá, parece que eles estavam sentindo o clima. Quero ver, né? E aí assim, quase que eu mandei eles embora, né? Tipo, vai dormir que já tá tarde, né? You're very tired, go sleep, né? You're boring, né? Aí eu falei assim, né? Aí eu tentei falar, daí uma hora daí eu pensei assim, quer saber, eu vou falar em português, os caras não vão entender nada, né? Não vou falar. Agora vem a chave, pessoal. Meninos, anotem. Eu cheguei pra Débora, olha só como eu falei com ela. Eu falei pra elas, Débora, eu sou um homem que sonha acordado. E o que eu sonho acordado, eu luto para buscar e eu consigo. E eu sonhei que estava casando com você. Vocês anotaram? Quer que eu fale de novo? Aí, ela olhou pra minha cara e fez assim, ó.
né? Era muito engraçado, ela começou a rir de um jeito assim fantástico, né? Parecia que eu tinha contado a melhor das minhas piadas. Ela ria. Aí eu fiquei assim, né, meio sem graça, assim, dei uma risadinha, porque também, né, eu não ia ficar sério com ela rindo, né? Aí eu dei uma risadinha, tudo, aí eu peguei o meu bolso, tirei o anel e falei assim, não, Débora, é verdade, eu queria casar com você, né? E eu falei assim, não quero casar agora, mas eu quero casar com você, né? E a ideia é que a gente pudesse se conhecer e orar junto para saber se é de Deus, para saber se os nossos pais vão apoiar. E aí assim, se for da tua vontade também, né? E aí a gente poderia se conhecer melhor para a gente poder namorar. E ela, a princípio ela falou não, mas ela falou, se é só para orar, vamos orar, né? Vamos orar, né? Ela ficou pensando assim, esse missionáriozinho tá carente, né? Tipo, ele vai esquecer e tal, ele não vai lembrar. E aí então ela falou assim, tá bom. E ela pegou o anel e ela levou para São Paulo. Quando ela mostrou para a irmã dela, ela falou assim, Thalita, você não sabe o que me aconteceu. O missionário chegou para mim e falou assim, se ele queria casar comigo, ele me deu esse anel de ouro. A Thalita, a irmã dela, falou assim, vende e pega o dinheiro. Até hoje eu tenho assim uma mágoa da minha cunhada, porque ela falou, vende e pega o dinheiro. Mas aí o que aconteceu é que ela falou com os pais dela. E para nós orientais, para os orientais, a questão da família, da procedência de onde a pessoa vem, é um negócio extremamente importante, né? Assim, os pais querem saber quem são os pais daquela pessoa com quem você vai namorar. Isso a gente não pode jogar fora e falar assim, meus pais que explodam, vou namorar com quem eu quiser. Mas assim, a cultura envolve a família. Quando você casa, pessoal, você não casa só com a pessoa. É um pacote, mano. Tem a sogra, tem o sogro, e eu já falei qual a raiz da palavra, né? Então, pessoal, não fala pra minha esposa que ela não sabe. Mas, aí então, o que aconteceu foi legal, assim, que depois de um mês a gente estava orando, estava se correspondendo, estava se ligando. Aí depois de um mês eu tive aquele curso em Singapura que eu fui, né? E eu não sei como, a mulher de Singapura falou, eu não sei como que você conseguiu. Eu alterei a passagem para que eu pudesse ficar 3 dias a mais em São Paulo antes de ir para Singapura. E nesses 3 dias eu fui lá me apresentar para a família dela, né? Porque ainda a gente estava orando para saber se ia namorar ou não. E aí eu fui e me apresentei para a mãe dela. Eu tinha ouvido falar que a mãe dela gosta de orquídeas, né? Eu levei 5 orquídeas para minha esposa, né? E quando eu cheguei assim, a minha Débora falou assim, nossa, você trouxe flores, mas não é para você não, é para a sogra, né? Primeiro, detalhe pessoal, conquista a sogra primeiro. Vai dar tudo certo na sua vida, você vai ser uma pessoa feliz se você conquistar primeiro a sogra, né? E eu conquistei primeiro a sogra, dei as orquídeas, minha sogra tem essas orquídeas até hoje, né? E ela gostou de mim e tal, aí eu fui falar com o sogro, né? Fui falar com o sogro. Quando eu fui falar com o sogro, daí eu já fiquei meio temeroso, né? Porque o cara é pastor e tal, assim, aí ele me chamou na sala pastoral tal, assim, sentei na cadeira, assim. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho problema, minha filha pode namorar com qualquer um, pode ser de cor, pode ser brasileiro, só não quero que use brinco. Aí eu segurei aqui o buraco, né? Tomara que ele não veja. E aí ele me levou pro teto da Instituto ABA, que ele trabalha, que ele construiu. E ele chegou lá em cima e ele começou a me apresentar um projeto que ele faz de crianças em situação de risco e tal. E aí ele chegou lá em cima e ele falou assim, agora ora pedindo a bênção de Deus. Nossa, mano, tá bom, né? Aí eu comecei a orar, tal, assim. E aí depois a gente voltou para a sala dele e ele falou assim, Joel, você sabia que o seu avô, antes de morrer, eu fui uma das últimas pessoas que ele orou por alguém? E você sabia que o seu avô me discipulou? Aí eu falei assim, eu amo meu avô é uma bênção! Ele não
realmente, sabe, ele tinha uma admiração muito grande pelo meu avô. Então, assim, porque os orientais, eles valorizam muito a família da pessoa com quem vai casar. Então, assim, eu já tinha, sério, 70% do caminho andado ali em relação aos pais, né? Inclusive foram os pais da Débora que falaram para ela assim, começa a namorar logo, né? Foram os pais dela. Então, pessoal, conquiste a sogra, invista no sogro, tá? E ame o seu avô. E aí deu certo, né? De eles gostarem muito de mim. Aí eu fui para Singapura e eu pensei assim, vou ficar um mês em Singapura. Então, tipo, a gente vai começar a namorar só depois que eu voltar, se tudo der certo, né? Pelo menos eu já me apresentei. Mas depois da primeira semana em Singapura, imagina, né? Eu já moro do outro lado do país da Débora. E naquele momento eu estava do outro lado do planeta da Débora, né? Ela estava no Brasil, eu estava em Singapura, 11 horas de diferença. E aí a Débora me escreveu assim, a gente estava conversando no Messenger, uma coisa assim, e ela falou assim, ah não, a gente pode começar a namorar. Eu decidi que a gente pode começar a namorar. Eu falei yes e no, porque eu estava mó longe, né? Tipo assim, como que eu vou te ver, né? É mó longe. Então eu passei esses 30 dias em Singapura só pensando na minha esposa, na Débora, sabe? E eu queria... nossa, eu comprava presente para ela todos os dias. Eu dormia num quarto com um cara das Filipinas, né? E ele sempre falava assim, nossa, todo dia você traz um presentinho. Eu falei, pra minha esposa, minha namorada, né? Nossa, faz quanto tempo que você namora? Ainda não namoro. Mas... isso é um mero detalhe, eu só tenho os presentes, né? Mas assim... Aí então, depois que passou essa semana, esse mês, eu voltei para São Paulo e eu só tinha, tipo, uma tarde, uma noite para encontrar com a Débora, né? Aí a gente se encontrou, tal, conversamos, a gente foi conversar no Franz Café, né? E aí quando eu fui dar um beijo nela, eu derrubei o café gelado em cima dela. Nossa, não, mano, não! Detesto Franz Café. E aí a gente então começou a namorar, mas só que a gente namorou, aí depois eu fui morar para São Gabriel da Cachoeira, e aí a gente se via 2 vezes por ano, né, durante 2 anos e meio. Eu fazia aqueles planos de final de semana sem limites, sabe, de DDD sem limites, para poder conversar com ela no final de semana, a gente se inscrevia, e aí em julho ela vinha para São Gabriel fazer viagem missionária, ela trazia uma equipe. Em dezembro, o pastor lá me dava férias, eu vinha para São Paulo para poder passar tempo com ela também. E a gente começou a namorar em 2004, a gente casou em 2007, né? Em 2007, janeiro de 2007, dia 27 de 2007, né? De janeiro. E aí a gente casou lá e assim, eu acho que minha esposa, eu tenho uma admiração muito grande por ela é muito corajosa, né? Porque as mudanças na vida dela foram muito radicais. Ela era uma estudante e se tornou uma profissional, porque ela estava no 5º ano quando a gente começou a namorar. Quando a gente casou, uma semana antes do nosso casamento, ela fez a colação de grau. Ela usou o teste da maquiagem do casamento para ir para a colação de grau. Ela é espertíssima, né? Aí ela fez a colação de grau, e aí uma semana depois a gente estava casando, né? E aí ela era estudante, virou profissional, ela era uma filha e se tornou uma esposa, ela morava em São Paulo, foi morar em São Gabriel da Cachoeira, sabe? Todas essas mudanças foram muito radicais para ela. E ela veio morar comigo em São Gabriel da Cachoeira, né? Um dos lugares mais difíceis de chegar no Brasil. E aí lá, eu admiro muito a minha esposa, porque ela chorou um mês inteiro, todos os dias ela chorava, de saudade, mas ela não chorava alto e ela nunca reclamou para mim. Eu sabia que ela estava chorando, que ela tinha chorado, mas ela nunca reclamou, né? E ela foi se adaptando, ela se adapta com uma velocidade um pouco menor, e as mudanças lá em São Gabriel foram muito drásticas, mas assim, foram muito legais, assim. No primeiro ano a gente brigou bastante, né? Porque eu morava sozinho durante 6 anos, de repente ela aparece
e ela queria jogar minhas panelas fora. Eu falei, pô, mas eu gosto dessa panela, mano. Quando eu cheguei em casa, as panelas estavam tudo ali de fora para ir pro lixo. Eu falei, caramba, eu essa panela. Mas assim, foram muitas mudanças. A gente demorou para se adaptar, assim, um ano, mas graças a Deus, Deus tem abençoado muito, né? Então, meu casamento foi assim, né? A gente está casado há 7 anos, né? E Deus tem abençoado muito. A gente, depois de 2 anos de casados, a gente ficou grávido, né? Até ela nasceu alguma coisa. E... o meu daqui foi 5 anos da brincadeira, mas... ela ficou grávida e a gente descobriu isso no meio de uma viagem nas tribos, assim, foi um negócio bem louco, assim. A gente fez o teste de gravidez, ela estava enjoada, assim, só lá pelas 10 da noite, né? Para todas as atividades acabarem, a gente foi fazer o teste, aí deu positivo. Aí eu lembro que a gente estava dentro do barco hospitalar, eu acordei todo mundo do barco, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai! Aí todo mundo teve que acordar e a gente começou a fazer pipoca, e a gente tomou suco tangue com pipoca, era a única coisa que a gente tinha, e a gente começou a celebrar, né? Foi bem engraçado. Mas ela estava fazendo o pré-natal da minha filha, mas o único médico obstetra que tinha lá em São Gabriel da Cachoeira, ele pegou uma transferência para um outro lugar e não ia ter obstetra para fazer o parto da minha filha lá. Aí a gente orou e pensou, acho que está na hora da gente voltar para São Paulo, né? Já tinha 8 anos para 9 anos de missões, e aí a gente decidiu, falando com o pastor, ele abençoou a nossa saída, e a gente voltou para São Paulo, né? A Sara, ela nasceu em março de 2009, né? Então, assim, quando eu voltei para São Paulo, foi um negócio assim, bizarro, porque eu voltei dia 24 de dezembro, com 5 malas, 2 cachorros e uma mulher grávida, né? E foi bem louco essa viagem. A gente voltou e a Sara nasceu em São Paulo, né? Eu sempre falo que a Sara, ela nasceu em São Paulo, mas ela foi produzida na Zona Franca de Manaus, né? E para quem não entendeu, depois eu desenho. Então é isso, pessoal. O meu casamento foi isso, até chegar aqui, né? Então, aí eu queria ver se vocês têm algumas perguntas também para vocês perguntarem, né? Sobre casamento, sobre a minha história e tal, assim. Levanta a mão aqui, quem é acampante? Levanta aqui quem é equipante. Ah, ganhou fácil. Nem contei, né? Mas vamos lá, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Pra gente ser liberado pro tempo livre? Tem pergunta? Pode perguntar, pessoal. Não? Você quer que eu chamo ela para confirmar? É que ela tem vergonha, ela não quer vir aqui na frente. Quer, Dé, falar? Se quiser, você pode desmentir algumas coisas. Fabrícia, fala aí. Ah, eu dava um chute, né? Para de chorar! Para de chorar! Não, mentira. Não, eu entendia que aquilo era um sofrimento dela, e eu acho que ela tinha que passar por isso, sabe? E eu tentava apoiar ela, ficava do lado às vezes, mas assim, muitas vezes ela chorava e ela não falava. Eu só sabia que ela tinha chorado, né? Então eu tentava dar um apoio nesse sentido, assim. Eu sabia de todas as mudanças, sabia que estava sendo difícil, então eu tentava dar um apoio nesse sentido, né? Porque não foi fácil mesmo. O que mais tem? Fala aí. Ô louco, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Depois foi legal porque os gringos me deram uma oferta que deu para me sustentar o resto do mês. Né? Eu não me arrependo não. Não me arrependo não, de jeito nenhum. Claro que durante o casamento a gente já brigou, já teve discussão e tal, assim, mas eu não me arrependo não, com certeza. Aquele anel foi bem dado e ela usa até hoje. Não sei se ela está usando né? Que eu dei outros também, né?
No aniversário de 7 anos eu comprei um de diamante. Meio quilate, né? É meio quilate e meio que morde. Meu Deus, hein? O que mais, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Hã? Fala. Como eu senti a primeira vez que eu vi ela, na verdade, eu falei pra vocês que ela tinha vindo de avião, né? E aí tava eu e o pastor missionário do lado, querendo ver como que ela era, porque eu nunca tinha visto a Débora, né? A gente falou, como será que ela é? Será que ela é bonita? Aí o pastor ficava me instigando assim, será que ela é bonita e tal? Eu falei, nossa, mas já saiu todo mundo, não saiu a Débora ainda? Aí começou a descer uma mulher com um salto assim, né? Eu falei, nossa, deve ser ela, quando vier uma velhinha. Aí eu olhei, tomara que não seja, né? Aí ela tava ajudando essa velhinha a descer no avião, né? Aí a gente olhou e falou, nossa, né? Mas não senti nada assim de tipo, não senti, ainda mais porque eu tava num ritmo de missões tão forte que eu não tava tão ligado nessa área assim, né? Se fosse uma outra época, talvez eu ia falar pra você que rolou uma química, suei só metade, né? Não suei não, tá? O que mais, pessoal? Vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo, quem aqui um dia quer casar? Beleza, tá ótimo. Tem mais alguma pergunta? Fala. Pode ter, tá? Falou que você teve algumas confirmações de Deus. Você sabe se da Débora teve também? Vem cá, Débora. Acho que confirmação, pra mim, é uma coisa que sempre foi importante. Sempre foi importante pra mim a vontade dos meus pais. Porque eu achava que os meus pais conheciam a mim desde pequena, né? Então, e como eu nunca tinha namorado antes, então pra mim a aprovação deles era importante. Então, quando ele foi pra Singapura, eu não tinha conseguido falar com os meus pais depois da conversa lá, né? Aí eu falei assim, ó, a gente não tá namorando, porque eu não sei o que meus pais acharam, né? Aí, quando os meus pais voltaram de viagem, aí meu pai falou assim, ó, já falei pro pastor que vocês estão namorando. Eu falei, não, a gente não tá namorando. Aí perguntou, mas por que você não tá namorando? Eu falei, não falei com vocês, não sei se vocês gostaram dele e tal, né? Aí meu pai falou, não, pode namorar. Eu falei, então tá bom. Como eu tinha muito medo de errar, né, por ser o primeiro namorado, esse tempo de São Gabriel, quando eu voltei para São Paulo, até eu já vim falar com os meus pais, eu orei bastante e no começo eu tinha muita dúvida, né? Mas aí Deus foi colocando paz no meu coração, acho que foi dando paz no coração dos meus pais, foi um negócio assim que foi crescendo aos poucos e aconteceu, né? Acho que Deus confirmou muito através dos meus pais e através das orações e Deus me deu muita paz, porque eu sou uma pessoa muito insegura, né? Então, acho que essa coragem, essa paz é Deus que deu. Acho que foi isso. Ele era bonito. Então é que ele perguntou se o João tinha alguma coisa, alguma qualidade que estava na minha lista. Tinha. Acho que a primeira vez que eu falei com ele no telefone, eu falei, puxa, ele é um cara muito alegre, assim, né? Eu falei, legal. Acho que essa foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Alguém quer fazer uma pergunta pra ela antes que ela vai embora? Não?
Ah, uma coisa interessante da Débora é que ela tinha colocado um propósito na vida dela de casar com o primeiro namorado. Legal, hein? Legal. Minha filha vai ser assim. Mas aí, como eu tive namorado, eu acho que eu sou um traidor. Você é um traidor, né? Então é isso. O que mais, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Não? Beleza, vou morar. Ah, fala. Ela perguntou se você ficou brava quando eu derrubei café em você. Claro que não, a gente tava em completo love, mano. Clima de love total, mano. Aquele café só deu uma esfriada, né? Tava bom frio e o café... E eu derrubei na calça dela inteira, entrou dentro do tênis o café. Sério, aquele frappuccino miserável, nunca mais me fez café. E depois disso ainda casou, fala sério, então, ama mesmo, né? Teve um incidente engraçado que eu fui pregar numa igreja, aliás na minha igreja, lá na CM, e o pastor Daniel tinha me chamado para pregar, e a gente estava falando sobre missões. E o culto demorou, o culto acabou assim, era umas 9h30, né? E aí, e era a minha última noite, segunda-feira de manhã, eu já estava indo embora para São Gabriel de novo. E aí eu estava com a Débora e ela queria que eu fosse embora logo, para a gente ter um último tempo junto, eu pudesse fazer minhas malas para ir embora. E aí o culto demorou muito para acabar, e quando acabou, eu falei assim, sabe, vou fazer uma oração rapidinho para terminar, né? Eu fiz uma oração e fui sentar. Quando eu fui sentar, o pastor Daniel falou assim, Joel, volta. Eu queria fazer um pedido para você. A igreja estava cheia, tinha umas 450 pessoas assim. Aí o pastor Daniel falou assim, Joel, eu queria que você orasse para que as pessoas também recebessem essa unção de missionário e tal, né? Então eu queria pedir para todo mundo fazer uma fila, para o Joel vai orar um por um. Juro para você, ele falou, o Joel vai orar um por um. E a fila tinha mais de 300 pessoas. E aí fazia volta assim na igreja assim. E a Débora assim, não vai acabar nunca, né? Já era 11 horas e não tinha acabado de orar por todo mundo assim, né? Aí foi a prova de fé se ela ia casar comigo ou não, né? Aí chegou assim, ela estava pensando em entrar na fila para ver se ela conseguia falar um pouco comigo. Aí depois que eu orei para a última assim, já não tinha ninguém na igreja, até o pastor Daniel já tinha ido embora, a luz estava apagada, né? Aí eu cheguei para uns amigos e falei assim, e aí, vamos comer? A Débora, não! Foi a prova de fé, né? Então se ela passou por isso, ela queria casar comigo ainda, então. Queria casar mesmo, tá? Quem? Fala, gente. Não teve tanta, eu não orei tanto assim, que eu falei pra você, o negócio foi aparecendo assim, aquela médica foi ajudando a gente a olhar um pro outro, eu comecei a olhar pra ela assim de uma outra forma, vi que ela era uma pessoa, um partido legal. Eu não acredito, pessoal, que Deus criou uma pessoa para uma pessoa aqui na Terra, eu não acredito, eu acho que a gente vai ter que escolher. Deus, ele deu esse poder de você escolher, de você tomar suas decisões. Ele não é um pai que vai fazer tudo para você, vai botar você para encontrar com essa pessoa, com a sua cara metade. E nem acho que essa ideia de cara metade é certa, porque você não pode ser metade e a outra pessoa metade. Você tem que ser um completo em Cristo Jesus, ela tem que ser um completo em Cristo Jesus. E quando vocês se unem, vocês vão ser um completo depois de casar. Né? Então assim, eu não acredito nessa ideia de que Deus tem uma pessoa preparada nesse planeta que eu preciso encontrar que ela vai casar comigo. Eu não acho. Eu acho que a gente vai escolher e a gente tem que escolher bem essa pessoa. A gente precisa escolher bem essa pessoa. Né? Não existe alma gêmea. Isso é coisa de horóscopo. Aquários com câncer, sei lá. Né? Tá, eu não. Fala. Fala, Tipe! Tipe bonitão, vai. Antes de casar ou depois de casar? Depois de casar? Antes a gente brigava. A pergunta é, por que motivo a gente brigava antes de casar? E como se resolvia? No tapa, mano, eu ganhava sempre. Mas, sei lá, né, como que... A gente brigava talvez porque, eu esquecia de ligar, e
que mais a gente brigava? A gente brigava muito na época do namoro, a gente nem se via direito, né? E a resolução era só orar mesmo. Porque a gente estava longe, né? Quando você namora à distância, é bem complicado esse negócio, né? Então, tipo, você não olha face a face, não dá pra saber quão bravo. Por isso eu digo que a gente começou a namorar quando a gente casou, porque aí a gente começou a passar bastante tempo junto, que a gente não tinha esse contato muito forte, assim. Mas às vezes ela brigava comigo porque eu sou muito voltado às atividades, então eu nunca sabia falar não. Então, quando eu chegava em São Paulo, todo mundo que pedia para eu pregar, eu falava sim, sim, sim. E durante um mês eu pregava 17 vezes. E aí ela falava assim, sério, só prego, só faz isso. Então, às vezes ela ficava brava, mas eu sempre falava assim, teu pai é assim? Não, mas a gente sempre tentava resolver isso em oração mesmo, né? Briga tem que resolver em oração, tem que resolver rápido. Mais alguma coisa? Fala! O defeito da pessoa no namoro ou no namoro? Então, essa resposta é meio esquisita pra mim, porque como a gente morava à distância, a gente não brigava muito, porque não tinha nem oportunidade de brigar. Mas quando a gente brigou algumas vezes, mas eu nunca cheguei a encontrar um defeito que eu falasse assim, não, isso aqui é um defeito que não dá pra gente ficar junto. Mas eu acredito que todos nós temos que ter princípios que, se a gente olhar que essa pessoa não tem esse princípio fundamental como, sei lá, viver para Deus, viver para, sabe, querer viver uma vida de fidelidade, de santidade. E, por exemplo, você é uma pessoa, eu e minha esposa, a gente casou virgem. Eu vou falar sobre isso à noite. Mas, por exemplo, se a pessoa com quem você namora fala, não quero ser virgem, eu quero que a gente tenha relação sexual antes de casar, e você não quer, eu acho que isso é uma quebra de um princípio fundamental, né? Eu acho que isso seria uma quebra de um princípio fundamental. Então eu acho que a gente vai encontrar defeitos um no outro, mas eu acho que geralmente no namoro a gente não encontra muito defeito, a gente só fica encontrando as coisas boas. Nossa, mas é carinhoso e tal. E dá pra ser carinhoso durante 1 hora, 2, 3, mas você fica 24 horas com uma pessoa, você descobre quem ela é, sabe? Então assim, por isso que o namoro é importante, para você se descobrir. Na verdade, quando você namora, você começa a se descobrir. E aí quando você namora, você começa a descobrir o outro também. Então você começa a ver os seus defeitos, você começa a ver os defeitos da pessoa, e aí você tem que chegar numa conclusão. É essa pessoa com quem eu quero casar ou não. Mas o intuito é esse, entendeu? Eu acredito que é assim. Namorar alguém que não é cristão, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Contanto que os princípios estejam, talvez ela não vá na igreja, mas ela precisa respeitar a religião, aquilo que eu sigo. E aí um dia talvez não seja esse o propósito. Eu vou namorar com ela para ela se converter. Eu acho que isso não pode ser o propósito, mas o propósito de você ver na pessoa e ter o desejo de casar com ela. Eu acho complexo essa pergunta, assim. Tem muita gente que joga na Bíblia aquela ideia do jugo desigual, mas eu acho que, interpretando aquele texto ele tem mais a ver com sociedade de negócios do que com namoro e casamento. Eu já vi muitas pessoas casarem com pessoas que não eram cristãs e deu certo, e os dois são cristãos hoje, mas eu vi também uma menina que era cristã, que o cara era adventista e que ela mudou de religião, né? Então assim, pode acontecer, né? Eu não tenho nada contra isso. Mas lembre dos princípios, e hoje à noite eu vou tocar bem fundo nessa área assim de sexo, namoro e casamento. Então assim, lá eu vou tentar falar para vocês, colocar assim, pelo menos dar uma opinião, uma sugestão de vocês de um conceito de santidade. Então assim, hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, tá? Tem mais alguma pergunta? Fala. Nossa, agora você vai perguntar. Fala, Lucas. Sim,
se ela decidisse não ter mais relação até casar, eu acho que sim. E acho que essa parte da virgindade, você já teve relação sexual, eu acho que isso tudo também Deus pode restaurar, né? Eu vou falar isso à noite também, acho que vai ficar mais claro. Há vários. Imagina duas pessoas que namoraram à distância, a gente quase não se conhecia tão bem assim. Então assim, alguns valores delas, meus valores começavam a entrar em choque. Eu era uma pessoa que morava sozinho durante 6 anos, então eu já tinha uma rotina. Tipo, todo final da tarde eu ia pescar, e ela queria ficar comigo. Eu falei, não, espera aí que já volto, né? E ela... eu vou só ali rapidinho, né? Aliás, eu sou uma mala pra pesca, sério, eu sou uma mala. Na nossa lua de mel a gente quebrou um pau muito grande, porque a gente foi descansar no hotel, e eu que reservei o hotel porque lá tinha um lago pra pescar. Aí, sério, aí chegou uma hora eu falei assim, Dé, eu vou dar uma sumida durante uns 15 minutos e já volto. Só que eu fiquei lá quase 1 hora, daí ela ficou mó brava, chorou, eu quero muito descansar com você, tá? Aí foi uma briga, mas eu sou uma mala mesmo, vai pescar na lua de mel, fala sério. Então eu errei, eu confesso, eu errei. Besteira minha. Não pesque na lua de mel. Exatamente. Eu acho assim, a gente começa a namorar com um propósito de casar. Eu falo isso para todos os meus jovens. Você namora com um propósito de casar. Você não namora por esporte, porque você está gostando, porque rolou uma química. Química não leva casamento para a eternidade, cara, não. Porque uma hora a química desaparece, sério. Então, assim, é muito mais do que química. Precisa existir um compromisso que a gente faz, né? Então, no namoro, principalmente você se conhece do que conhece a pessoa. Porque, como a gente não fica o dia inteiro junto, então, assim, você só fica evidenciando as coisas boas da pessoa. Você não consegue enxergar as coisas ruins, porque no namoro é uma paixão, é um clima tal. Você não consegue enxergar as coisas ruins, você só consegue enxergar as coisas boas. Mas o bom do namoro é quando você namora com alguém, você acaba se conhecendo muito bem. Puxa, eu não sabia que eu era assim. E aí você consegue, talvez, se você tiver a vontade de ser transformado em Cristo, de Deus trabalhar dentro do seu caráter. Muito legal isso. Mais alguma pergunta? Essa é legal. Ela está perguntando, ela está falando assim que quando você casa, os dois precisam ter sonhos parecidos, né? Eu vou contar a minha experiência, tá? Antes de casar, eu tinha um chamado missionário e eu tenho um sonho de ser missionário no Japão, de plantar igrejas no Japão e morrer lá. Esse é meu sonho, meu sonho. Só que depois de 5 anos de casado, eu perguntei para a Débora, qual que é o seu sonho? Ela sabia do meu sonho. Eu perguntei para ela, qual é o seu sonho? Ela falou, meu sonho é ter uma casa, sabe, estabilizada, cuidar bem das minhas filhas, ter uma casa legal para hospedar meus amigos missionários que vêm para São Paulo. Eu falei, cara, e o Japão? Aí eu entrei numa crise muito forte, mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim, quando você é solteiro, você tem sonhos, né? O seu sonho pode ser parecido com o da sua esposa, pode, da pessoa com quem você vai casar, e eu acho que tem que ter pelo menos uma linha muito próxima. Eles não precisam ser idênticos, mas eu acredito que depois que você casa, a ideia é, quando você casa, você se torna um com essa pessoa. Então você não pode ter um sonho individual. Você tem que ter um sonho junto com a pessoa, porque agora vocês são um. Agora, por exemplo, eu tenho que sonhar, não só eu, mas eu tenho que sonhar junto com a Sara e com a Estela, as minhas filhas. E todo mundo tem que sonhar, ter o mesmo sonho. E Deus vai confirmar para nós 4 o que é para fazer, né? Então, assim, eu mudei o meu conceito de sonho, de chamado, né? Eu tinha um chamado antes de casar, mas agora o meu chamado é a minha família. A minha família é a prioridade máxima e eu quero, se Deus vai mudar os nossos planos de sair para São Paulo, de ir para o Japão, de ficar em São Paulo, de montar uma casa, sei lá.
Ele vai confirmar isso comigo e com a Débora e com as minhas filhas, porque agora nós somos uma família, nós somos um, e esse sonho tem que ser um só entre nós. Então eu acho que quando a gente casa não pode ter mais sonho individual, porque você não é individual mais, você é um com essa pessoa. Então, e pra mim, eu acredito que a família é a prioridade, assim, depois de Deus é minha prioridade máxima. Então eu vou sempre levar isso em conta. Se um quiser, se você, uma pessoa sonha em ser missionário na África e o outro sonha em viajar para Disney a vida inteira, é muito diferente, né? Tipo, a pessoa não tem nexo. Mas, por exemplo, duas pessoas que têm esse coração para servir a Deus, não importa onde, mas eu quero servir a Deus, cara, estão andando na mesma linha, assim. E eu acho que Deus, Ele vai mudar. A gente vai decidir casar não só por causa do chamado, sabe? A gente casa muito mais por causa do compromisso, né? Uma coisa que eu tenho aprendido a lidar, eu tenho trabalhado muito com casais na minha vida. E aí, o que eu percebo nos casais, praticamente 100% deles, é que nenhum deles casou com a pessoa certa. No sentido de, ela era a pessoa perfeita que vai fazer tudo isso, a gente vai andar tudo junto do jeito que eu quero. Não. Quando a gente casa, a gente tem que juntar os sonhos e começar a andar junto. De repente, o chamado não é tão prioritário naquela questão dos princípios fundamentais, né? Talvez os chamados sejam diferentes, mas assim, o compromisso de se amar, de viver um casamento juntos, aí vai formar um novo chamado para o casal, porque o chamado tem que ser para os dois agora, não pode ser mais um individual. Isso não significa que você, solteiro, não pode ter sonhos e chamados. Você tem que ter sonhos, você tem que ter ambições, mas aí você pensa o seguinte: quando eu casar, talvez o meu chamado vai alterar, porque não é mais só meu, é eu e a pessoa com quem eu vou casar, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Mais algum? Vamos orar para terminar, para vocês terem um pouquinho de livre, tá? Senhor Deus, obrigado por esse tempo gostoso, por essa conversa legal. E obrigado, Deus, porque o Senhor é muito animado, Deus. E obrigado porque o Senhor tem um senso de humor legal também. E a gente não vive uma vida cristã monótona e chata. Nossa vida é muito legal com o Senhor. E eu agradeço por cada um aqui que tem essa curiosidade, esse desejo de entender o namoro, o casamento. E obrigado por essa conversa que a gente teve hoje. E eu peço, Deus, que o Senhor venha moldar os nossos corações ao ponto de nós termos convicção de viver uma vida santa, de casar de uma forma santa, segundo o Teu padrão, segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu oro, Senhor, para cada um aqui realmente decidir por uma pessoa certa, uma pessoa que vem do Teu coração, uma pessoa que venha eles juntos servir ao Senhor e amar o Senhor com todo o coração e amando o próximo como eles mesmos também, Deus. Obrigado por cada um aqui, obrigado por esse tempo, e eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Tempo livre, então.